Por que Sartre hoje? Eu acho que como nunca, essa questão dessa relação tensa entre a subjetividade e a objetividade está colocada. Esse é o grande problema do Sartre. Aliás, eu vou até além. Acho que esse é o grande problema do chamado marxismo ocidental, né? Ou seja, o que tem prioridade, né? As forças produtivas ou as relações de produção? O que a gente tem que mudar? A gente tem que mudar a consciência dos sujeitos para que eles façam a transformação, ou mudar as condições objetivas da realidade, da reprodução, do processo de produção e reprodução social, para que as condições objetivas sejam transformadas, né? Esse é um dos grandes dilemas. Esse dilema tem, acredito que um ponto nodal, que é a questão da ação política. O que fazer? Como é que a gente pode transformar o mundo? Como é que a gente pode mudar a realidade? Esse é o problema da ação política. Acho que quem inaugura isso é Lukács. Depois, todos os outros autores do chamado marxismo ocidental, de alguma maneira, estão tentando responder essa questão, e o Sartre se coloca em linha para dar essa resposta. Ele também oferece a sua resposta. E a própria construção da sua obra, que é essa junção entre o existencialismo e o marxismo, é uma tentativa de responder a isso. A partir do momento em que Sartre constata que, são palavras do próprio Sartre no seu clássico Questão de Método, onde ele faz onde de fato ele assume o marxismo enquanto o que ele mesmo diz que é o horizonte insuperável da filosofia do nosso tempo, é onde o Sartre, ele tenta de alguma maneira, ele faz uma crítica ao marxismo dizendo o seguinte: olha, eu acho que o marxismo ele se curvou ao positivismo, se curvou aos grandes esquemas sem olhar o movimento da vida, sem olhar os atos concretos, sem olhar, abandonou a história naquilo, portanto, que o marxismo tem mais importante que a sua relação com a história. E ele acha, portanto, que o existencialismo, e que ele não considera como sendo uma filosofia, mas ele vai falar que é um território encravado no coração do marxismo, que só faz sentido por conta dessa perda de sentido que em um determinado momento o marxismo, que aconteceu com o marxismo, deixando de lado as determinações concretas da realidade, em nome de grandes esquemas, em nome da vulgata dos processos automáticos, né? E, obviamente que aí vai uma crítica à dialética da natureza e outras coisas mais. Mas a questão toda é que a emergência de Sartre hoje, nesse nosso contexto, é porque, como eu disse, as crises econômicas, as grandes contradições do capitalismo, elas também causaram um grande impacto nas subjetividades. Hoje nós temos, para falar de classe, nós temos necessariamente entender classe como constituída por subjetividades, por sujeitos que não mais se enquadram nos grandes esquemas que informam o que a gente entende por classe trabalhadora. Hoje nós temos jovens negros, mulheres negras, pessoas das mais diversas religiões, pessoas que não têm religião, pessoas em condições precárias, trabalhadores não sindicalizados, trabalhadores que não se reconhecem nas categorias das ciências sociais, que entendem o que é ser um trabalhador assalariado, enfim. Então, nesse sentido, nós temos aí a formulação de novos modos de se colocar diante do mundo, diante das situações objetivas, que mudam o tempo todo. Então, a pergunta é: qual a situação histórica que temos? O que significa ser sujeito no interior dessa situação? E qual a possibilidade que nós temos de transformar essa situação histórica? Então o Sartre ele tensiona a noção de subjetivo de subjetivo e objetivo, e dizendo o seguinte para a gente: só consegue entender a subjetividade se entende a objetividade do mundo. A gente só consegue entender essa condição, essa nossa condição peculiar, enquanto indivíduos que praticamos atos concretos, que reproduzimos a realidade, obviamente que em conjunto com outros indivíduos que também praticam atos concretos, se nós somos capazes de compreender como se dá toda a facticidade, toda a alteridade do mundo. Mas ao mesmo tempo,
é impossível compreender o mundo, tudo aquilo que ele significa, os grandes movimentos da realidade, se nós não formos capazes de entender essa constituição dos indivíduos, dos atos concretos, das subjetividades. E aí a importância de entender o que é o direito e a política operando dentro dessa relação entre objetivo e subjetivo. O direito, vamos lembrar disso, o direito é uma relação social que, portanto, forma, que cria, que estabelece no interior das relações ditas como jurídicas, estabelece o que é a subjetividade. O direito cria uma subjetividade que opera no interior da política e no interior da economia capitalista. E nesse sentido, ver o que o Sartre tem a nos dizer em relação ao direito nos permite uma compreensão muito mais profunda e muito maior da sua própria obra. Por quê? Entendendo o direito, o que é a política, em Sartre nós podemos entender como Sartre construiu esse caminho entre o sujeito e aquilo e o mundo que o circunda, as condições estruturais que o circundam, entre o indivíduo e a estrutura social. Então, eu acho que olhar a obra de Sartre a partir do direito nos confere uma visão privilegiada, e foi isso que tentei fazer na obra. Foi isso que tentei fazer, iluminar esse aspecto que considero que é o mais profundo, o mais atual e o que está mais vivo na obra de Sartre, por um ângulo inusitado, que poucos haviam feito e que poucos haviam tentado. O Sartre é muito crítico do modo com que a democracia moderna ou a democracia burguesa dissolve a vontade popular, dissolve os movimentos sociais na individualidade do voto. O voto é a dissolução, é a individualização, é a serialidade